a gente falava, Senhor, nos ajuda, e uma das matérias que a gente aprende é orar juntos, né? E nesse dia a gente orou junto no carro, né? Eu e ela. E ele fez infinitamente mais além daquilo que a gente pediu, né? Porque ele quer que a gente seja feliz, ele quer que a gente esteja alegre. Eu lembro que nesse Salmo 126 eu trouxe uma ministração e é interessante porque o povo de Israel, o povo de Jerusalém, eles estavam vivendo na Babilônia. Durante 70 anos eles foram escravos. E quando eles saíram daquela situação, eles olharam e falaram, e agora, o que vai ser da gente? Né? E ali tem vários versículos, várias passagens na Bíblia em que Deus usa os profetas para animá-los, para falar assim, olha, eu já fiz um milagre, agora não se preocupe, porque eu ainda vou fazer muito mais coisas na sua vida. Verdade. Né? Então, lá em Joel, fala assim, as eiras se encherão de trigos, alegrai-vos, filhos de Sião. Né? Porque Deus quer que a gente se alegre em meio às adversidades, às dificuldades. Então, Ele não quer ver o seu povo desanimado. E tem uma passagem lá eu não estou lembrado agora qual é o texto, mas que ele fala assim, para que eles façam festas mesmo, se alegrem, reúnam o povo, façam comidas, se alegrem, porque o nosso Deus é um Deus alegre, é um Deus de festa, né? Então ele quer que a gente se alegre. Então isso me motivou muito a viver todas as circunstâncias da minha vida com alegria. Isso eu tenho aprendido muito com o nosso pastor Palhano, que é um exemplo de homem de Deus para mim, que a gente vê a alegria, né? E a alegria é um fruto do Espírito. Então, se você está andando no Espírito, você vai estar alegre. Tem que ser alegre, tem que ser alegre. E não tem como não se alegrar na presença de Deus, né? Deus é tão maravilhoso, né? Como você fala, não há nada impossível para Deus. Para a gente tem, né? Infelizmente, para a gente, aos nossos olhos, tem coisas que a gente não consegue, né? Que a gente não consegue fazer. Mas para Deus, nossa, eu sempre digo à minha esposa, porque graças a Deus, depois que eu conheci Deus, nossa, eu entrei numa calmaria tão grande, eu era tão agitado. tão agitado, e depois que eu conheci Deus, eu entrei numa calmaria tão grande que tem mês lá em casa que a mulher arrancando o cabelo, eu, calma, amor, calma, vai dar tudo certo, chega na hora certa, vai dar certo, e Deus faz. Deus faz, na hora que chega na hora, Deus fala, pega. Ou você fez direitinho esse mês, então pega. Então, assim, tem coisas que é difícil pra gente, né? Ao nosso ver é muito difícil, ao nosso ver a gente não vai conseguir, né? Mas Deus é maravilhoso demais, né? Eu achei muito interessante que você deu o exemplo de Davi, né? Mas Davi já passou por muitas coisas, né? Passou por um leão, passou por um urso, uma águia que ia levando a ovelha dele, né? E ele derrubou aquela águia com o quê? Com a funda, não foi? Ele derrubou a águia com a funda. Então, o que acontece? Davi, ele passou por algumas coisas para chegar onde ele chegou, né? E se Deus, ele permite que algo maior aconteça na nossa vida, é porque a gente tem condições de passar por aquilo. Ele não vai dar um fardo maior do que a gente possa carregar. Né? Então, aquilo que você passou, você achou difícil por quê? Porque você estava fora de Deus, você estava fora da igreja. Mas quando você voltou para Deus, você viu que aquilo era simples e tão pequeno de resolver, que com uma coisa tão simples chamada perdão, você resolveu. Você resolveu. Mas quando você estava fora de Deus, aquilo era tão grande que você não conseguia. Né? Então, é muito importante. Esteja na presença de Deus, não saia da presença de Deus, aconteça o que acontecer. Coloque Deus à frente. Deus, ele está à frente. E assim ele vai resolver tudo aquilo que você precisa. Né? É claro que tem coisas que, infelizmente, Deus não vai te dar. Tem coisas que a gente pede e Deus não nos dá. Né? Mas por que ele não nos dá? Porque aquilo não é para nós. Se ele der aquilo para nós, infelizmente, muitas vezes nós saímos até da presença dele. Então, tem muitas coisas que Deus não vai lhe dar justamente por causa disso, né? Porque não é para você. Né? Então, coloque Deus à frente de tudo. Sempre é Deus, sempre Deus à frente. E ele vai resolver as suas contas, as suas dívidas, o que você tiver pela frente, ele vai resolver. Pode ter certeza disso. Né? E nós estamos chegando ao final.
temos pouco tempo agora, né? É tão rápido. Né? Passa Falei que ia passar né? rápido. Nossa, quando a gente vê já tá se acabando. E Lenilson e Nara, né? Qual é a mensagem que você gostaria de deixar para os nossos ouvintes hoje? As pessoas que estão nos escutando nesse momento, né? E que vão nos escutar ainda, né? Porque graças a Deus, né? A gente tem muitas pessoas que nos assistem, não só aqui, mas fora do país também, né? Fora daqui de Natal também, né? Como temos pessoas aqui de São Paulo nos assistindo, né? Verdade. Então a gente gostaria que vocês pudessem deixar uma mensagem para essas pessoas. Pode começar. Seja no âmbito da igreja, como também no profissional, Ou né? empresarial. Sim. Empresarial, aqueles que estão começando, aqueles que estão com muita dificuldade, estão querendo largar, desistir, aqueles que deixaram a igreja de lado por algum motivo. Então, assim, é uma mensagem que vocês possam passar para ele, porque vocês vivenciaram isso, né? São Verdade. testemunha disso. Tem autoridade para isso. É. Né? Com mais. Bom, quero dizer assim que sobre a questão da igreja, né? Nós sabemos que qualquer igreja que você for hoje pode acontecer alguma situação que te entristeça, né? Que te leve a desanimar, mas entenda que as pessoas podem ser falhas, mas Deus ele não é falho, É né? verdade. Então, não desista do seu chamado, não desista do seu sonho. Deus quer te usar para alcançar outras pessoas, para tocar corações, para transformar a vida de outras pessoas através de você. Então, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, não desista e não saia da igreja, porque a gente viveu isso e sentiu o quanto a gente perdeu, eu acredito, né? Muita coisa que a gente poderia ter avançado mais, mas ficou estagnado. E hoje nós sabemos o quanto isso fez falta para a gente naquele momento. Né? Então, existem situações e circunstâncias que chegam até nós que se realmente a gente não tiver com a palavra, pode acontecer até uma morte. Porque Verdade. a pessoa não tem estrutura para aguentar muitas situações. Então, a palavra, ela te fortalece, creia na palavra, né? Declare a palavra, ore e cante a palavra, porque com certeza muitas coisas na sua vida vai mudar, não desista. E sobre a área empresarial, de empreendedorismo, eu sempre gosto de dizer que existem muitos desafios, mas você precisa perseverar, né? Você precisa crer no seu sonho, declarar que isso vai acontecer. Empreender hoje no Brasil não é fácil, muitos impostos, muitas coisas que acontecem contra o empreendedor. Às vezes você não tem um apoio de um banco, não tem apoio do seu familiar, não tem apoio da sua família até mesmo, mas não desista. A gente chegou onde chegou. Eu posso dizer, eu quebrei 6 vezes, mas todas essas vezes eu não tive como uma experiência negativa. Eu peguei essa experiência e transformei ela em sabedoria para mim poder avançar. Né? Então, se você errou no passado, não fica se culpando pelo teu erro do passado. Pega essa experiência negativa e utiliza ela como sabedoria para poder ajudar outras pessoas a não cair no mesmo erro, né? E não cometa mais esse erro também. Então, eu quero deixar aqui para você que você é uma geração de valor. Acredite no teu projeto, acredite no teu sonho e não desista, não volte atrás. Não volte atrás, avance e creia no Senhor que vai dar tudo certo, em nome de Jesus.